aprofundar, né? Nem fazer aqui um estudo sobre isso, não é a ocasião para isso. Em Mateus 24, vamos ler aqui do 1 até o 14, Mateus 24. Eu creio que isso aí seja de muita importância para nós. Diz assim: saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vida e do fim dos tempos. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É um texto que me chama bastante atenção, porque fala de coisas futuras, fala no final dos tempos, né? Mas é interessante que esse texto que nós lemos, ele começa de forma bem peculiar, né? Ele começa se referindo ao templo, que é o templo judaico, né? É um templo que chamava a atenção. Poxa, irmão, como é que sai esse assunto? Como é que se orienta nesse assunto? Se ele foi questionado acerca do templo, era um templo, algo tremendo, né? Era o templo dos judeus, era o templo da antiga aliança, e eles falavam assim: Senhor, não atenta aqui, olha só essa estrutura, que estrutura tremenda essa daqui, né? E isso incomodava muito os discípulos, porque não se tratava simplesmente de
de uma construção, né? Toda aquela complexidade, né, física do templo não se tratava meramente de um lugar tão somente, mas era um lugar de adoração. Era ali que o povo ia adorar a Deus. Então, quando se olhava aquela estrutura, se via também um local de adoração. É uma estrutura que manifesta também, que expressa também de uma referência para a adoração. Então, todos aqueles que queriam adorar a Deus, então eles pensavam logo o seguinte: olha o templo, é lá no templo. Isso para os judeus, para os samaritanos era um monte, tinha lá um monte. E olha só que interessante, ó. E o Senhor fala assim, ó: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Que isso? Aquilo deve ter soado muito forte para eles, né? Mas aqui é o lugar de adoração. Como é que ele diz que não vai ficar pedra sobre pedra? Vai ser tudo destruído. Então não se adora mais a Deus. Olha só que interessante, irmão. É no verso seguinte, né? Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, então aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhes dizem quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda do fim. Olha só, irmãos. Ele estava lá no templo, daqui a pouco ele está lá no Monte das Oliveiras, e é ali no Monte das Oliveiras que ele começa a trazer a revelação de coisas futuras, coisas que acontecerão, e também uma direção para eles. O Monte das Oliveiras tem um significado muito grande. O templo tinha um significado muito grande para os judeus, mas o Monte das Oliveiras tem um significado muito grande para nós, porque é esse Monte das Oliveiras que o Senhor tinha comunhão. A sua comunhão era no Monte das Oliveiras. Ele sempre estava lá no Monte das Oliveiras, na sua oração ao Pai, na sua comunhão, na sua luta. Nas suas dificuldades, estava lá o Senhor no Monte das Oliveiras. E esse Monte das Oliveiras, irmão, ele tem um significado porque significa ou tipifica o nosso espírito, amém, irmãos? Porque é no nosso espírito que nós temos comunhão com Deus, e é no nosso espírito que nós adoramos a Deus. Então, no Monte das Oliveiras que os discípulos começam a compreender certas coisas. No Monte das Oliveiras, ali começam a receber algo do Senhor muito importante. Isso me chama muita atenção, porque às vezes nós estamos cheios de zelo. Nós amamos o Senhor, sabe? Você falar que o judeu tratava Deus de qualquer forma, você está sendo leviano. Não é. Paulo dá testemunho acerca dos judeus, do zelo que eles têm com Deus. Vamos ler? Romanos 10. É o testemunho de Paulo. 10:1. Romanos 10, a partir do verso 1, olha o que ele diz:
Irmão ou irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvam, pois lhes dou testemunho de que tem sido de Deus, mas não com entendimento. Visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha, tinha zelo de Deus, sabe? Uma dedicação tremenda a Deus, mas era no tempo, sabe? Uma dedicação no tempo, não era uma dedicação no Monte das Oliveiras, sabe? Não adianta nada, ou será tudo em vão, irmão, se nós tivermos esse cuidado com o Senhor, sabe? Todo um princípio, toda uma observação, se ainda o nosso coração está atentando para o tempo. Para os judeus era o tempo, e para nós hoje, o que pode ter substituído esse tempo? Nós podemos eleger uma outra coisa no lugar desse tempo e achamos que adoramos a Deus. É ali naquele tempo que o judeu ele recebia uma direção, mas não era por ali que o Senhor estava mais falando. O Senhor não estava mais falando pelo templo. O Senhor já não estava mais lá no Santo dos Santos. O Santo dos Santos daquele tempo estava vazio. Deus estava ausente do templo. O Senhor estava fora do templo. E a direção de Deus mudou. Antes era ali no templo, já foi no templo, mas agora já não é mais no templo, é fora do templo. Entende? E isso tem muito significado para nós nos dias de hoje. Entende? Às vezes o Senhor não se relaciona conosco, sabe? A princípio, de uma forma, e depois ele avança. E se nós, irmãos, não nos voltarmos para a comunhão com o Senhor, no nosso espírito, nós vamos cair num grande engano, porque vamos falar não para Deus, cheio de zelo de Deus, como o próprio Pedro fez isso por 3 vezes, quando ele viu aquele lençol, ele falou, mata e come, e ele fala, não Senhor, não Senhor, não Senhor, não como coisa comum no mundo. Mas você falar que Pedro não tinha zelo, não tinha amor por Deus, claro que sim. Mas então por que está falando não para Deus? Por que está falando? É porque, sabe por quê, irmão? A princípio o seu relacionamento com Deus não era o relacionamento próprio, porque precisa ser no Espírito, irmão. E Pedro estava, sabe, se relacionando com o Senhor através da lei. Então, através da lei, então ele colocava barreiras para o Senhor. Não, Senhor. Não, mas com base o que você fala isso não para mim? Na lei. Que me relaciono contigo ou quero me relacionar contigo através da lei. Às vezes, nós queremos nos relacionar com o Senhor através das razões. Temos muitas razões, né? Temos coisas lógicas para nós. Assim, mas olha, o lógico é isso aqui, ó, mas isso aqui é cheio de razão, sabe? Mas o Senhor, Ele não está limitado às nossas razões ou à nossa justiça, como o próprio Deus estabeleceu a sua própria justiça. Não se sujeitar a que vem de Deus, estabeleceu a sua própria justiça. E às vezes nós estabelecemos a nossa justiça.
porque entendemos que seja lógico, ou porque seja sentimental. Irmão, o Senhor não nos direciona através das nossas razões, sabe? Você pode estar cheio de razão, como eram aqueles trabalhadores que trabalhavam lá o dia inteiro. Depois chegaram outros trabalhadores que não trabalharam nada, ganharam a mesma coisa, e falaram: não aceito isso aí. Como eu trabalho o dia todo e vou ganhar a mesma coisa que aquele que trabalhou quase nada, isso não é justo. Fala assim: mas o que eu, olha a palavra do Senhor para ele, mas o que eu combinei com você, né? Eu não posso usar de misericórdia com ele. Então, a justiça do homem não é a justiça de Deus, amém? A razão do homem não é a razão de Deus. Não é assim? Elias estava lá, irmão, e mandou jogar água lá naquelas madeiras lá para descer chama do céu. Não foi assim? Lembra dessa passagem, irmão? Elias, como é que você vai jogar água isso aí, rapaz? Está faltando água, rapaz. E você manda jogar água? Está escassez de água. Mas manda jogar água. Ou aquela viúva, né, de Sarepta, faz aí um pão para eu comer. Ué, mas está faltando, ele está querendo morrer, a gente vai dar para você, vai morrer, velho. Dá ele aí. Irmão, às vezes queremos caminhar pela razão. E às vezes falamos não para o Senhor. É fácil falar não para o Senhor com base na razão. Mas não é essa direção. Andar pela razão, irmão, é como querer adorar a Deus em Jerusalém, no templo de Jerusalém. E ele diz assim para os discípulos: olha, cuidado para que ninguém vos engane. Mas como enganar? É porque, irmão, o engano, ele nos cerca cheio de razão. E não só cheio de razão, mas às vezes cheio de sentimento. O sentimento também, ele é capaz de nos direcionar. Amém? Nós podemos ter direção com base, sabe, no sentimento. O sentimento, ele é poderoso para nos direcionar, irmão. Aí você vai falar assim: mas irmão, então a gente não pode ter sentimento? Pelo contrário, nós precisamos ter sentimento. O Senhor nos deu sentimento. Mas qual o objetivo do sentimento? Das emoções que o homem ele é constituído? Irmão, é para expressar o sentimento de Deus, amém? O Senhor nos deu o sentimento porque Deus tem o seu sentimento. Não é para nós expressarmos o nosso sentimento, sabe, de amor, de carinho, etc. Não é de forma independente de Deus, mas para representar o Senhor e expressar o Senhor através dos nossos sentimentos, amém? Então o nosso sentimento não é independente de Deus. Pelo contrário, o nosso sentimento precisa testemunhar de Deus. Expressamos o sentimento porque esse é o coração de Deus, é o sentimento de Deus. Para isso nós temos sentimento, entende? Sabe? Não adianta você falar assim: mas é um bom sentimento. Mas é bom para você, mas para Deus talvez não seja bom. Lembra daqueles que falaram assim: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios? Lembra? Fizemos sinais e prodígios. Há um sentimento ali, irmão, de zelo de Deus, mas não representa a vontade de Deus. Está em desacordo com a vontade de Deus. Erra na direção, sabe? Obedecendo a sentimento. Quero ler o texto aqui, cerca disso. Mateus
capítulo 10, verso 34. Mateus, capítulo 10, verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber ainda, que seja um copo de água fria, um deles 5 minutos. Por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. É interessante quando o Senhor, ele chega tocando a questão familiar. Percebe, irmão? Uma palavra assim que soa até estranho se você olhar do ponto de vista sentimental, né? Poxa, divisão entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, mas que isso? Existe um sentimento, um sentimento bom. Você diz assim, bom. Por que o Senhor vai trazer divisão aí? Por que uma divisão nesse sentido? Sabe por quê, irmão? Porque esse sentimento, ele tem vamos dizer assim, um poder de conduzir, de te dar direção. E uma direção que não é de Deus. Lembra aquela experiência que o Senhor teve com a sua mãe e seus irmãos, que chamavam ele para fora? Falaram, sua mãe e seus irmãos estão aí, eu estou te chamando lá fora. Ele fala assim, lembra? Era uma direção para ele. Ó, tem uma direção para você aí, Jesus, sua mãe e seus irmãos aí fora. Você não tem sentimento, é sua mãe, não. Você não tem sentimento por eles, não. Vai lá atender eles lá. Não é assim? Lembra da resposta do Senhor? Minha mãe, meus irmãos, são esses que fazem a vontade. O que ele está querendo dizer com isso? Que eles ali é o quê? É a mãe e os irmãos. Ele está falando questão de direção, sabe? Ele está direcionado pela vontade de Deus, pela vontade, e não pelo sentimento. Os sentimentos, nossos sentimentos, eles foram corrompidos com a queda do homem. No princípio, o sentimento era para expressar verdadeiramente o sentimento de Deus, mas depois da queda, foram corrompidos. E Satanás pode nos prender por aí. Quer ver outro texto? Lucas. Capítulo 9. Verso 57. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores.
Então respondeu o Senhor. Olha a resposta do Senhor aqui. Interessante, olha. As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Quando ele fala que as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, ele falou, cuidado, hein? Existe um sentimento aí, você está preso a alguma coisa, mas eu não estou preso. Não estou preso, sabe? Não estou preso a sentimento, não estou preso a relacionamento, não estou preso a lugar. Só uma coisa, sabe, que o Senhor se prende, é fazer a vontade do Pai. Minha comida é fazer a vontade do Pai. Aí, não abre mão. Mas não se prende a nada. Disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro vai enterrar meu pai. Respondeu Jesus, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai anunciar o reino de Deus. Percebe aqui? Ele está levantando uma questão, né? O Senhor está chamando ele para seguir. Você quer me seguir? Sim, eu quero te seguir, mas eu tenho uma questão aqui. Eu estou preso aqui, sabe? Estou aqui com um bom sentimento aqui. Tá, um bom sentimento. Poxa, eu enterrar meu pai. Poxa, vai ser contra enterrar meu pai? Pô, que bom sentimento. O Senhor não está interessado nesse bom sentimento que eu tenho de enterrar o meu pai. É interessante como o Senhor responde, né? A resposta do Senhor é muito interessante. Porque ele não fala para ele não ir. Vocês percebem aí que ele não fala para ele não ir. Ele fala assim, não, você vai sim. Mas você não vai para enterrar o seu pai. Você não vai. Você vai é outra coisa. Não é isso, não é o seu sentimento de enterrar o pai que vai te conduzir, que vai te guiar. Não é essa a direção. Você vai, mas você vai para anunciar o reino. Não é isso que está escrito aí? Deixa os mortos o enterrar os mortos, porque, porém, você vai, anuncia o reino de Deus. É diferente, irmão, você ir para enterrar o morto e você ir para anunciar o reino. São direções diferentes, ainda que a presença seja a mesma, né? Está lá. Mas a direção é diferente. E isso é uma ameaça para nós nos dias de hoje, sabe? Às vezes podemos estar reunidos ou fazendo alguma coisa, mas em que direção nós estamos? O que está governando? O que está nos governando? Sabe? Será que estamos enterrando mortos? Ou será que estamos anunciando o reino? Anunciar o reino é estar debaixo da direção do Senhor Jesus. O enterrar os mortos é você estar debaixo dos seus sentimentos, sendo direcionado pelo seu sentimento. Não é assim, não é? E ele continua, diz também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe disse, ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É outra questão sentimental também, não é assim? Não dá para perceber isso? Que ele tem uma direção no seu sentimento, de se despedir dos seus, algo que o liga bastante.
E o Senhor fala, o Senhor entende que caminhar assim é olhar para trás. Quem lança a mão no arado e olha para trás, conforme diz, não é apto. Não é apto para o reino de Deus. Então, irmãos, é interessante isso, porque quando o Senhor alerta aos discípulos lá no templo, acerca de tempos difíceis, são os tempos que nós vivemos hoje. Irmão, por que o amor de muitos esfriará? Porque quando ele fala desse amor, ele está falando do amor, o amor de Deus. Ele não está falando do amor corrompido do homem. Ele está falando a expressão do seu amor, o amor de muitos esfriará. É assim? Seremos perseguidos? Mas por que você vai ser perseguido, irmão? Tudo é por causa da sua direção. Irmão, o que nós queremos acentuar aqui, irmão, é que precisamos caminhar, irmão, debaixo do ministério do Espírito. E não debaixo de um ministério do sentimental. Amém. Sabe? Ou de um ministério racional, um ministério lógico. A lógica de Deus não é a sua ou a minha. Porque, irmão, é como diz lá em Coríntios, andar debaixo de sentimento, sentimental, sabe? Com direção sentimental, irmão. Sabe o que é isso, irmão? É andar com um véu sobre a sua face. É uma glória que se desvanece, sabe? Porque se corrompe, porque perece, porque não é a direção de Deus. O teu zelo e o meu zelo não é o suficiente para nós caminharmos. Não é o suficiente, porque assim são os judeus até hoje. E negam o Senhor até hoje. Cheio de zelo, irmão. O cuidado nos dias de hoje, irmão, é que nós não sejamos levados por sentimento. Não sejamos levados por razões, mas sejamos conduzidos pelo Espírito. Ele tem um encargo de nos guiar em toda a verdade. Não é isso, irmão? Não adianta. Não adianta. Não há outro meio. Não. O Senhor falou, é necessário. Ele falou da necessidade do envio do Espírito. É necessário. Porque aqueles que caminham no Espírito de Deus são esses os verdadeiros adoradores. Sabe? São esses verdadeiros trabalhadores. Porque a seara é grande. Mas ele falou que trabalhadores são todos. Poxa, será que não tem ninguém aí? Não tem. Mas ele quer os verdadeiros trabalhadores. Lembra que ele falou de falsos profetas? Mas por que eram profetas falsos? Sabe por que eram falsos? Porque não eram direcionados pelo Senhor. Essa é a questão. Bom, não podemos falar o contrário de Paulo. Eu amo a Deus e quem sirvo no meu sentimento, ou quem sirvo na minha razão. Não, Deus a quem eu sirvo, meu Espírito. Amém, irmãos? Nosso Espírito. No Monte das Oliveiras. Amém, irmãos? No Monte das Oliveiras. Nada, sabe? Nada
do que está sobre a face da terra pode nos direcionar. Nós precisamos estar atentos a isso. Nada, nós não caminhamos por vista, nem caminhamos por sentimento, nem caminhamos por razões. Nós caminhamos pelo Espírito. Ah, irmão, mas é tão complicado esse negócio do Espírito. Então, mas é aí mesmo que você vai ter que insistir. Você vai ter que aprender. Nada nos prende. Irmão, muito menos a local. Hoje nós estamos aqui nesse local, amém? E amanhã? Ah, se não for nesse local, irmão, então eu estou fora, eu não me reúno. Será que é assim? É assim que nós devemos nos conduzir? Sabe? Tem irmãos aí que estão presos no negócio de local, irmão, local. Como o povo estava preso lá em Jerusalém, é um local, irmão. Mas nós servimos no Senhor no nosso espírito. É esse o local, não tem outro, amém? O povo no deserto começa lá no Egito. O povo de Israel estava no Egito porque o Senhor colocou ele lá, amém? Lembra de José? Né? José que trouxe. E José tipifica o Senhor. Trouxe a sua parentela para lá e o povo cresceu ali. Eles estavam no Egito porque o Senhor tinha colocado ali, sabia? Mas chegou o tempo que tem que sair do Egito. Poxa, mas está tão bom aqui porque tem cebola, alho, tem coisa boa aqui, já. Mas tem que sair daí. Vamos para onde? Deserto. Vamos atravessar o deserto. Sim, porque tem uma terra prometida lá. Poxa, mas tem que passar pelo deserto. Sim, é no deserto. Aí saiu para o deserto. Falei, poxa, e olhando para trás, irmão. Mas estava tão bom lá. O Senhor nos colocou lá. Estava tão bom. Agora é deserto. Está bem, agora é deserto. Estabeleceu seu acampamento, se firmavam, se estruturavam ali. Aqui tá bom, sim, tá bem. Não é que nem o Egito, mas vai lá. Daqui a pouco, ó, levanta e sai. Ué, tem que sair? Tem que sair. Levantar acampamento. Vamos para outro lugar. É outro lugar. E cada lugar, meu irmão, era um ensino que a gente tinha que passar. Sabe? E aqueles que ficavam para trás, sabe? Ou que ficavam no Egito, ou ficavam no local que eles estavam gostando, ficavam para trás. Então vinham os amalequitas. E vinham os amalequitas e saíam matando. Matavam o povo que ficava para trás. Sabe por quê? Ficavam para trás porque ficavam presos. A nuvem, ou a coluna de fogo, já não era, ou não era a direção para eles. Eles perderam o direcionamento da coluna e da nuvem. A direção era o seu sentimento. Eu gosto daqui. Aqui é bom. Eu continuo, eu vou adorar a Deus aqui. Eu estou cheio de sentimento por Deus. E se enche de razão e fala um monte de razão. Fala, aí rapaz, você tem razão. Então se você tem razão, ou eu tenho razão, então perdemos a direção. Porque a direção é do Espírito. Não é a nossa razão, sabe? Ou o nosso sentimento. Nossa direção é o Senhor Jesus por meio do Espírito. E esse é o ministério do Espírito que vai nos conduzir caminhos preciosos. Irmão, nós não podemos perder esse direcionamento. Escute bem isso, irmão. E prove isso. Eu não quero que você fale assim, o irmão falou, está certo. Não é não, irmão. Sabe? Veja isso que eu estou falando diante de Deus. Veja lá, sabe? Tu tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus.
Pensa não, mas está lá Israel lá, ó. Está lá aquela briga lá até hoje por causa do lugar, hein? Estão brigando lá por causa do lugar até hoje. E tem uma barreira lá que é muito eles entrarem ali de novo. Mas estão lá brigando por um lugar. Mas e o Senhor está lá naquele lugar? Não. O Senhor habita em nós. No nosso espírito, meu amado. É no nosso espírito. Sabe? É aí que Deus está. Sabe? E estão lá. E nós podemos cair aí também. Tem gente que só se reúne se for um tempo. Se tiver olha lá aquela casinha. Tem que ter esse negócio. Ou tem que ter algumas coisas assim, né? Pastor de gravata, coisas desse tipo, né? A gente já conhece. Mas servir a Deus no Espírito está longe. Está longe. Mas precisamos servir a Deus no Espírito. Então, eu queria ler aqui, é 2 Coríntios 13, terminando aqui, ele nos fala. Grande. Olha só. Vamos ver. 2 Coríntios 3, verso 6. Paulo diz assim: Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança. Não da letra. Mas fala, isso aí é coisa da lei. Cuidado. Você pode fazer isso aqui lei para você. Certo? Ainda que nós precisamos ler a Bíblia, amém? Nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos conhecer as Escrituras. Mas não é o suficiente. Isso não é o suficiente para mim e para você. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Nós precisamos. Você pode ler, mas se você não é conduzido pelo Espírito, não adianta. Você pode saber tudo. Assim é o João. Conhece, mas precisa ser conduzido pelo Espírito. Não é verdade? Então, somos ministros, não da letra. Mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós queremos, o nosso negócio é vida. E o Senhor veio para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. E o Espírito vivifica. Amém? Só ministra a vida por meio do Espírito. Esse é o ministério da condenação. Foi glorioso. Lei, e se caminhava racionalmente, teve a sua glória. Não é assim? Muito mais, olha, amados, se você se propor a isso no seu coração, muito mais, diz aqui a Escritura, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é o ministério do Espírito. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória indescendível. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Ainda tem esse detalhe, irmão. Se não caminhamos pelo ministério do Espírito, então entramos em outro ministério e queremos encobrir uma glória que se desvanece. A verdade é que se desvanece, mas queremos ocultar a glória que se desvanece. Mas os seus sentidos foram embotados.
Pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não se compreende, não se toca pelo Espírito, né? A antiga aliança. Não se toca nas Escrituras pelo Espírito, mas se toca pela mente ou pelo sentimento. É isso? Então diz aqui: não foi removido, porque somente em Cristo é Ele removido, amém? Só no Senhor, no nosso espírito, o véu é removido. Aí começa a aparecer a glória do Senhor, que não é mais você, mas Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A glória é a glória do Senhor, refletida no seu corpo, manifestada no seu corpo. Essa é a glória. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então, olha que importante esse último verso. Onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E falamos tanto em liberdade, né? E entendemos de diversas formas essa liberdade. Mas a liberdade que o Senhor fala, e o que o Senhor nos concede, é aquela onde está o Espírito de Deus. Sabe? Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aí a gente pensa, bom, liberdade é eu fazer o que eu quero. Não é essa a liberdade que o Senhor entende. O Senhor entende que liberdade é onde está o Espírito de Deus. Amém. Onde está o Espírito de Deus, aí é liberdade. Amém. Se permanecemos no Espírito, então permanecemos numa liberdade. Fora dele, não há liberdade. A liberdade é onde está o Espírito de Deus. Não é assim? Precisa compreender esse negócio. Então a gente vai ficar falando de liberdade, confundindo essa liberdade do Espírito com a nossa, sabe? A nossa liberdade. Não é um fato. A questão é o Espírito. Você tem liberdade de fazer alguma coisa? Sim, se o Espírito te conduz, você tem toda a liberdade. Não é assim? Onde está o Espírito de Deus? Aí a liberdade. Quando o irmão chega para mim e fala assim, irmão, tu tem liberdade. O que eu devo entender? Poxa, então, conduzido pelo Espírito. Onde está o Espírito de Deus? Não sou eu que estou falando. Né? Não sou eu que estou falando. Né? Onde está o Espírito de Deus? Aí a liberdade, entendeu? Quando fala assim, irmão, tu tem liberdade. Onde está o Espírito de Deus? Aí a liberdade. Eu não estou falando de liberdade no Adão, irmão. Mas que isso? Sair já foi crucificado. Morremos com Cristo, com aquela liberdade. A liberdade de Adão morreu em Cristo. Morreu junto com o Senhor. Nós estamos falando da liberdade do Espírito, né? Então você tem liberdade, né? Você compreende o quê? Você está livre no Espírito, no Senhor. No Senhor você é livre, irmão. Não confundamos a liberdade, né? Liberdade é no Espírito. A própria Bíblia fala isso, a Escritura fala isso. Onde está o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Essa é a verdadeira liberdade, amém? E é nessa que nós queremos caminhar, livres. Livres dos sentimentos que não são de Deus. Livres das nossas razões. Livres de qualquer direção que não seja do Senhor. Estamos livres, sabe? Nós temos liberdade, porque temos o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, então realmente a liberdade.
Então essa liberdade que precisamos desfrutar, amém, irmãos? Precisamos desfrutar. Olha, temos toda a liberdade para desfrutar dessa liberdade. Onde está o Espírito de Deus? Amém. Ficamos por aqui. Que o Senhor possa ainda falar conosco, né? Sobre esse assunto. Nós estamos tocando superficialmente, amém? Só superficialmente, não tem nada. Só para reflexão. Precisamos refletir, amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Quero orar aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, na manhã desse dia, por aquilo que tu és. Ó, Senhor, tudo nos foi enviado. Ó, expressão de amor, Pai, para conosco. Tu se despojasse da sua glória. Ó, Deus. Ó, Senhor, e tu és aquele que estende a mão e nos acolhe com todo carinho. Tu és longânimo, Senhor, conosco. Tu és longânimo. Nossa, teu amor não nos tem faltado. Tu tem nos amado verdadeiramente. Senhor, que tu possa falar aos nossos corações, ter liberdade para falar aos nossos corações profundamente, Senhor. Tu és aquele que dá água para beber, água viva. Tu és a própria água viva, aleluia. Nós queremos beber dessa água abundantemente. Senhor, seja engrandecido, ó, Senhor, em cada servo teu e entre os seus servos. Ó, Senhor, louvado ao Senhor Jesus, para todos sempre. Amém.